Uma grande dúvida que eu tenho recebido várias questões em relação a isso é por que que o pão ele tem um processo de ressecamento muito rápido. Você faz o pão hoje, amanhã ele amanhece já seco, já ressecado. Isso tudo vem já do processo de assar essa massa. Também pode vir do processo de sova, da introdução dos ingredientes. E eu vou falar um pouquinho de cada um para que você possa entender e de repente você possa identificar alguma coisa aí na sua casa. Se você faz uma massa e vai segurando um pouco a hidratação para que não fique uma massa muito espalhada, porém essa massa fica uma massa firme, uma massa mais endurecida, massas endurecidas, firmes demais, tendem a resultar em pães mais firmes também, mais endurecidos que ressecam mais rápido. Então, às vezes, você quer cuidar um pouquinho na questão da hidratação e não quer passar a mão, não quer passar do limite da hidratação daquela farinha que você está usando, só que aí você acaba segurando demais. E aí a sua massa, ao invés dela ficar macia, ela fica uma massa endurecida. Então, massas endurecidas sempre vão resultar em pães mais endurecidos. Agora, se você fez uma massa, ela ficou uma massa bem macia, passou por todos os processos de descanso de forma correta, então você tem uma massa ok. O que você precisa cuidar é a temperatura do forno que você vai colocar e a temperatura de retirada do forno. O que é isso? Temperatura do forno, eu já fiz um vídeo mais específico falando um pouco sobre a temperatura do forno que você vai utilizar. E aqui eu falo para você não ultrapassar temperaturas, não colocar temperaturas muito elevadas no seu forno. Não aumente, não passe para acima de 210, 220 graus para um pão que seja mais delicado. Por exemplo, quem participou da Semana do Pão Artesanal, onde eu expliquei a fazer um pão Petrópolis, viu que ele é um pão delicado, é um pão para ser um pão bem macio, é uma sova tranquila para você conseguir um bom resultado. Porém, se eu coloco um pão daquele num forno com 210 graus, ele vai levar um choque, ele vai ficar caramelizado por fora, vai tender a ficar cru por dentro ou mal assado por dentro, com um resultado mais pesado. E se você passar lá dentro do forno, a massa interna estiver mais do que 96 graus, você também vai resultar num pão mais endurecido no dia seguinte. Então, quais são os passos que você tem que respeitar? Vou fazer um breve resumo sobre a questão da temperatura de forno. Se a massa for uma massa enriquecida, que tem açúcar, ovos, gordura, deixe o teu forno de 180 graus para menos. Se o seu pão for uma massa que não leve esses ingredientes emulsificantes, enriquecedores da sua massa, coloque esse forno acima de 180 graus, 190, 200, 210. Isso tudo vai de você fazer teste na sua casa para você poder conhecer o seu forno também. Então, colocou o seu pão lá no forno aquecido, porque o forno para pão tem que sempre estar previamente aquecido. Colocou para assar e você deixou ele assando a olho, não foi medir temperatura, não sabe exatamente quanto tempo ele vai ficar, porque não tem também uma regra de que você tem que deixar esse pão por 30 minutos assando, ou tem que deixar esse pão por 40 minutos assando. É o pão que vai te informar quanto tempo ele vai precisar de forno. Não existe uma regra exata que você vai dizer assim, olha, com 30 minutos esse pão com certeza vai estar pronto. Pode ser uma média assim, ó, 180 graus, uma massa X com um peso de 500 gramas, você vai ter uma média ali de 20 minutos, digamos, né, uma suposição de alguma massa. Mas no seu forno, pode ser que ele se comporte de maneira diferente. Então, por isso que é importante você ter aquele termômetro de espeto. O termômetro de espeto, você vai conseguir espetar o teu pão, vai colocar lá dentro o termômetro para você mensurar a temperatura interna da sua massa. E não deve ultrapassar 96 graus, porque se você ultrapassa 96 graus de temperatura, você deixa a sua umidade lá dentro do forno. Se você tira o seu pão e ele já está com 100 graus de temperatura interna, você perdeu a umidade dentro do forno. Então, o que vai acontecer com esse pão? Você vai ter ele macio no dia que você fez, no dia que você assou, porém ele vai amanhecer mais ressecado, porque ele precisa de um tempo para ele poder se realinhar. Aquele vapor é importante que tenha ali dentro para que ele possa se realinhar, finalizar a cocção daquele pão. E isso também a gente tem que levar em consideração a questão do corte do pão.
Se você tira o seu pão a 96 graus e já corta, o vapor que está ali dentro ele escapa e vai te dar uma impressão de pão mais cru, como se tivesse faltado cocção. Porque, na verdade, aquele vapor não pode ser retirado dali naquele momento. Deixa teu pão, tira 96 graus, deixa o seu pão em temperatura ambiente, reorganizando todo aquele vapor que está ali dentro, finalizando a cocção. Quando ele estiver frio, você corte para poder consumir. Assim, você vai ter um pão macio por mais tempo. Agora, se ficou a 100 graus, você até pode cortar ele para poder comer na hora, que ele vai sair menos vapor, vai dar menos aspecto de cru. Porém, é bacana que você tenha um grande número de pessoas para poder consumir, porque daí assim você não deixa esse pão para o dia seguinte. Porque se você deixa esse pão para o dia seguinte, ele com certeza vai amanhecer ressecado. Então, ele vai ter uma durabilidade muito menor.